Então, na sequência desta primeira ronda, ainda falta também falar do Diogo Feio, aqui ao André Ventura, que nós já tínhamos, enfim, os nomes, se mandarmos fazer uma sondagem, já tínhamos que pôr o nome de Paulo Portas, o nome de Santana Lopes, o nome de Marques Mendes, o nome de Durão Barroso, o nome do Almirante Gouveia e Melo, e agora esta semana, de repente, percebemos que também temos que pôr o seu? Bom, boa noite. Não é uma questão de perceber. Nas últimas eleições presidenciais eu tive 12%, que acho que é um valor significativo, mas não é isso que nos deve mover. Há uma coisa que para mim é evidente e eu disse-o claramente. Não conseguiu ficar à frente da Ana Gomes. Não, por umas décimas, o que é extraordinário para um partido que tinha 2 anos de existência. Portanto, segundo as sondagens que temos agora, entre os 12% e os 15%, estou convencido que será possível de o fazer. Eu ou qualquer candidato da área do Chega. Mas o nosso ponto não é tanto esse. O nosso ponto é que os candidatos que se perfilam, e como disse o Francisco Assis, que saúde também, o Presidente da República tem um papel fundamental que nós só agora estamos a perceber. Ou melhor, que só agora estamos a visualizar de forma mais evidente. E uma delas é de condicionar governos, de destituir aqui não é uma palavra jurídica, mas destituir governos e de ter esse papel. Ora, quando é assim, e o Chega, como todos sabem, está na luta para estar no próximo governo e para ser governo nas próximas eleições, alternando ao Partido Socialista, o Chega não se pode permitir a ter um Presidente da República, a menos que os portugueses o queiram, isso é obviamente respeitaremos, que seja objetivamente, pública e assumidamente, um entrave à formação desse governo. Marques Mendes é um entrave à formação desse governo, porque já o disse. Disse que não quereria nem aceitaria um governo entre o PSD e o Chega, ou entre o Chega e outro partido qualquer, à direita. Isso não é democrático. Marcelo Rebelo de Sousa aí foi mais inteligente e nas eleições presidenciais, no debate comigo, por exemplo, aqui, neste estúdio da SIC, disse que se o Chega tivesse votos para ir para o governo, nunca o obstaria. Marques Mendes não tem dito isso e não precisa ir a Santos Silva, que todos sabemos o que é que pensa sobre o Chega e sobre essa hipótese governativa. Ora, o que eu disse foi que nesse cenário... também projetar essa ascensão a uma solução legislativa colado ao PSD, não obriga a que também nas presidenciais, porque as presidenciais são antes das legislativas, tenha que ter algumas cautelas na posição que vai assumir relativamente ao candidato do PSD? Não temos de ter cautelas, porque... Imagino que o candidato é Marques Mendes. Não será o nosso candidato. Será uma escolha que o Luís Montenegro, se for ele o líder na altura do PSD, terá que assumir. Eu tenho para mim isto, parece-me evidente. E Paulo Portas seria? Repare, eu tenho, como disse já, eu tenho... E o Almirante Gouveia e Melo? Vamos só por partes, para eu poder organizar-me. Estou a ajudar na organização. Certo. Marques Mendes não seria certamente esse candidato e lutaremos contra a presença de Marques Mendes, lutaremos democraticamente contra a presença de Marques Mendes no Palácio de Belém com uma candidatura própria. Eu deixei isso claro, o Chega não dará os seus votos ao espaço do centro-direita se esse candidato for Marques Mendes. Isso ficou claro. Segundo ponto, Paulo Portas. Paulo Portas é um homem com um prestígio extraordinário. É um homem que foi líder do CDS, eu penso que durante 15 anos, mas é líder de um partido que desapareceu do Parlamento. E, portanto, o sistema político não é o que nós sonhamos, é o que é. O sistema político hoje é o que é. O Chega tem 15% ou 14%, o PSD tem 29% ou 28%, o PS tem 31%, infelizmente, mas é o que é. Portanto, nós não podemos cair aqui e dizer assim, bom, mas o Paulo Portas pode ter 20%. Mas pode ter como? Se na última sondagem de intercâmbios tem 1,6% ou 1,7%. O país não muda de um dia para o outro. Marques Mendes, na última sondagem de intercâmbio, está com 1,4%. Nós temos que olhar para os números Mário e ver. Soares, há uns anos atrás, arrancou com 7% e ganhou a presidência da República. Mesmo assim foi com 7%, não foi com 1,4%. E depois levou um estalo na Marinha Grande, que é uma coisa um pouco diferente, que eu espero que nem Marques Mendes nem Paulo Portas levem. Agora, o sistema político é o que é. O sistema político, nos últimos anos, nós não podemos olhar para o sistema político português como olhávamos há 20 anos atrás. O sistema mudou irremediavelmente. E não é nem o André Ventura, nem... É o sistema que mudou. As pessoas querem outros partidos e querem outros movimentos. Mas qual é o sentido do André Ventura ser candidato a uma presidencial se for candidato às legislativas uns meses depois? Eu não sei se serei eu o candidato. Eu só faço essa pergunta porque já foi candidato a várias coisas nos últimos tempos. Mas eu acho que o que as pessoas querem é um candidato, não tem que ser o André Ventura, pode ser outro candidato. Se for o André Ventura, será o André Ventura. Se não for, as pessoas é que escolherão. Eu acho que não nos demos mal nas últimas, com 12%. Quer dizer, a Maria de Belém teve 3% quando foi a votos. Era triplamente mais conhecida que o André Ventura. A Ana Gomes teve 20 anos na televisão, desapareceu o André Ventura, teve mais uma 10ª com o André Ventura. Eu acho que não estou a ser pouco humilde. É verdade. As pessoas querem uma mudança. E neste momento só o Chega representa essa mudança. Portanto, o que nós dissemos foi, é cedo para isso. Quando eu disse que não queria tirar o Almirante Gouveia e Melo da corrida, eu não tenho nenhuma relação com o Almirante Gouveia e Melo. Uma mudança, mas teve 12%. Gouveia e Melo. Os outros 88% foram noutra mas repara, Ricardo, é verdade, mas temos que ser justos também. Os outros candidatos todos, a par de Marcelo Rebelo de Sousa, tiveram menos.
E, portanto, nós temos que olhar para o sistema político como ele é. Agora, Então, mas eu só vou mesmo perguntar dizer aqui isto, ao o Almirante Diogo Gouveia Feio, Melo, que é eu não queria só tirar o Almirante Gouveia Melo da corrida, não é porque eu tenha nenhuma relação com o Almirante Gouveia Melo. Eu acho que é importante uma lufada de ar fresco, venha de onde vier. E, incontestavelmente, o Almirante Gouveia Melo está fora do sistema partidário. E isso pode ser bom para o debate que todos temos que ter a nível político. Foi isso que eu disse. Então, deixe-me só passar aqui ao André Ventura que estava a comentar e depois temos que passar ao... Não, só para dizer duas coisas. Sim, rápido, depois temos que A passar ao questão não era porque é evidente que é importante que os candidatos tenham um pensamento e que o país conheça, mas eu penso que de todos os candidatos que se colocam e dos nomes que têm sido colocados, não podemos dizer que o país não conhece muitos. Talvez não conheça o pensamento total de todos, mas todos os que estão é porque têm uma notoriedade que o país pelo menos acompanha. Segundo aspecto que me parece importante aqui ressalvar é: o que é importante é ter candidatos que não são uma única emanação do sistema partidário e que têm a capacidade de ter abrangência e ter um pensamento político fora ou para além da estrita base de militância dos seus partidos, que só assim... Fora dos partidos políticos, sem dúvida, e de outros movimentos. Mas, por outro lado, nós não podemos olhar... Não, sem dúvida, não digo que não, mas a história mostra-nos que desde Rabalhantes, que não foi assim, não é? Agora, não, porque é fundamental, porque nós sabemos, conforme o Diogo disse, que se houver uma partidarização destas eleições, que vai haver, por causa da questão da segunda volta, que nós não podemos ter candidatos que não têm partido nenhum, porque não vão ter base nenhuma. Mas o André e, portanto, vão ter 3 ou 4% de eleitores. Disse esta semana que se Pedro Passos Coelho ou Almirante Gouveia Melo forem candidatos, admite que o Chega não apresente candidato. Dos dois, qual é que preferia? Não vou fazer comentários sobre isso. Eu não tenho que preferir. É evidente que eu acho que Pedro Passos Coelho seria, eventualmente, um candidato que à direita seria mais agregador. Isso não quer dizer que fosse o candidato ideal. Também o Almirante Gouveia Melo podia ter alguma dessa capacidade, precisamente porque está fora desse sistema. O que eu só queria dizer é nós não podemos olhar para as eleições como olhámos para 86. Mário Soares foi eleito Presidente da República em 86. Muitos dos que nos estão a ver não tinham nascido. Sim. Não havia redes sociais, não havia a polarização que temos hoje. Nós não podemos olhar hoje para eleições e dizer assim, bom, mas há 40 anos aconteceu isto. Sim, provavelmente hoje, para a maior parte dos jovens, ser um militar não será problema nenhum. Nem militar, nem ator, nem entertainer. Nós hoje olhamos para a política através de uma lente que não existia. E aí, a presença no espaço público é importante. Essa decisão. Francisco Assis sabe tão bem como eu que Ana Gomes mais facilmente seria apoiada pelo PSD do que pelo PS de António Costa. Sabe tão bem como eu, mas não quero dizer aqui. Esta sim, cortava a minha mão esquerda. No Parlamento disse que cortava a direita. Se algum dia ouvir António Costa a apoiar Ana Gomes, cortava a minha mão esquerda. Mas todos sabemos que isto ouvir o PSD a apoiar Ana Gomes, eu acho uma coisa, devo dizer, o que está nesse espaço, quando se fala de Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, Marco Mendes, estamos a falar de excelentes candidatos presidenciais. Não era preciso, com certeza, ir a Ana Gomes e garantidamente não seria. Acho que é capaz de ter mais votos que alguns deles. Eu desde que vi o PSD viabilizar orçamentos do PS, já acredito em tudo. Agora, nós temos que ser aqui aos O Francisco Assis sabe muito bem que Ana Gomes não vai ser a candidata do Partido Socialista se António Costa continuar na liderança do Partido Socialista. Como nós todos percebemos, e eu pelo menos acho que parece-me evidente, que Luís Montenegro, eu ouvi o Carlos Carreiras dizer que também foi à festa do Pontal, mas tanto quanto eu sei, o Carlos Carreiras foi várias vezes à festa do Pontal. Marcos Mendes não ia há 16 anos à festa do Pontal, mas foi algumas. Marcos Mendes há 16 anos que não ia. É evidente que Luís Montenegro não quer Pedro Passos Coelho na presidência da República. Parece-me evidente. Parece que quer, evidentemente, ter um plano, e todos sabemos que a relação que tem com Marcos Mendes é muito mais facilitadora do que se tiver Pedro Passos Coelho à frente do país, enquanto Presidente da República. E, portanto, esta jogada foi para dizer, marca o terreno, quer a Santana Lopes, quer a Pedro Passos Coelho, e começar a afunilar o espaço do centro-direita. A mim isso parece-me evidente. Outra coisa é o que acontece à esquerda, porque quem está naquele Parlamento sabe que o candidato presidencial do PS, a escolha de António Costa, que é o que interessa aqui, é Augusto Santos Silva. Outra coisa é que Augusto Santos Silva não consiga saltar nas sondagens. Isso é outro problema. Veremos mas esse agora é o candidato. Veremos agora, quando assim que trouxer outra, veremos agora. Temos que ir à primeira, temos que ir à primeira página do... André Ventura tem mais informação sobre o que se passa e muitas certezas. Está a ver, Francisco, tem que me ouvir mais então, está a ver?